Oiê, tudo bem com vocês? Hoje o Diário da Quarentena vai ser um pouquinho mais falado do que nas minhas cenas e nas minhas rotinas, que claro, vai ter. Para começar, gente, eu vou mostrar para vocês aí. Nosso Diário da Quarentena basicamente tem sido de segunda a sexta, as aulas do Ivan, as atividades dele da escola. Na educação infantil não é obrigatório ter aula virtual, aula online. Mas a escola do Ivan tem tentado, durante 40 minutos, todos os dias, encontros com a turminha, as professoras, que na verdade, segunda, quarta e sexta se reúnem com a professora da turma, terça educação física e quinta de música. Então é sempre uma bagunça, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é aqui. Até porque eu fico com o meu celular, que é usado para assistir a aula, e foi uma coisa que eu achei positivo pro Ivan, para eu poder prestar atenção, que eu boto no tripézinho, senta na mesinha e fazemos as aulas. Tem funcionado, apesar de que tem dias que ele não está muito afim, mas tem funcionado. Pouco antes da quarentena começar, eu comprei uns livrinhos da editora Ciranda Cultural, numa feirinha de shopping. Foi a última vez que a gente saiu praticamente assim para passear. E foi nesse dia que eu comprei o presente de aniversário da Lilian. Na verdade, quando eu voltei pra casa, eu comprei pela internet, porque eu saí pra pesquisar. E comprei umas coisinhas aleatórias, comprei já algumas coisinhas da Páscoa, comprei uns brinquedinhos, porque eu sabia que eu ia voltar a trabalhar, fazer freelancer, né? Hoje eu presto serviço, assim, fazendo uns freelas. Então, eu precisava de alguma coisa pra entreter Ivan. E aí eu comprei esses livrinhos de atividades, que é pra caligrafia, não é? Pra contorno, pra a criança aprender a pegar no lápis, coordenação motora, aprender a letra do alfabeto, é pré-alfabetização. E aconteceu que esses livros são os que têm me ajudado bastante nesses tempos que não está tendo escola. Então a gente pega aí bastante parte da manhã, até as 11 da manhã mais ou menos, eu fico com o Ivan para essa questão de escola, de atividades. Então a gente foca nessa parte da manhã. E aí depois das 11 da manhã eu vou fazer meu trabalho. E aí, gente, é de acordo com a que a Lilian deixa. Às vezes eu fico de 11 a 1, 11 a meio-dia. Marco minhas entrevistas sempre nesse horário, entre 11 e 1. Porque o Rodrigo consegue ficar com a Lilian nesse período, porque aí ela tira uma soneca, ela almoça. E a gente consegue ir levando. E aí na parte da tarde eu vou, de hora em hora, fico tentando ir lá no computador, resolver as coisinhas até que eu consiga entregar o que eu tenho que entregar. Enfim, gente, tá tudo muito tumultuado. Infelizmente, eu ainda não encontrei uma rotina para o meu trabalho por causa disso. Porque a escola do Ivan também está me demandando muito tempo, eu não posso simplesmente deixar ele a Deus dará, como a televisão. Óbvio que eu deixo às vezes na parte da tarde, da noite, ele vai brincando conforme a criatividade dele, né? O ócio criativo. A gente também brinca junto, coletivo, porém ele precisa de um estímulo, sim. Ele pede esse estímulo, ele quer treinar, ele pede para ver os livrinhos da escola e a gente vai tentando fazer as atividades, ou seja, aprender brincando. Aí eu tento e faço conforme dá. Só que a questão do meu trabalho começou a me preocupar. E eu comecei a me preocupar muito com as entregas, se dá conta, se não dá. Algumas pessoas me perguntaram se eu parei de trabalhar oficial, real oficial. Sim, gente, eu pedi demissão no final do outubro, né? Meu seguro-desemprego acabou, então eu precisei fazer alguma renda. Infelizmente o YouTube não me dá uma renda que me faça sobreviver. Infelizmente, porque eu adoraria. Se o YouTube me desse uma renda suficiente, eu estaria produzindo cada vez mais e cada vez melhor. Só que por mais que eu tente, e olha que eu já fiz várias tentativas de formatos e perfis diferentes, eu vejo assim que não sei, gente, eu preciso que vocês me ajudem, eu não faço sozinho, eu vou tentando e vou fazendo, mas enfim. YouTube não é a minha renda principal, né? Infelizmente, assim, o que ele me dá não é certo, não é garantido, então eu tenho que trabalhar. Então eu fiquei um pouco ansiosa por essa questão de trabalhar, dar conta e pagar as contas. E associando a tudo que está acontecendo aí fora, eu não sei até quando eu vou ter freelance e depois como é que vai ser, né? É uma pandemia, né, gente? E aí eu queria abrir meu coração para vocês, porque na sexta-feira santa, depois de 14 anos, 14 anos, eu tive crise de ansiedade. E foi uma crise horrível. Horrível, no meio da madrugada, já era meia-noite. O Rodrigo estava acordado, porque ele estava vendo o filme, e eu levantei da cama, chamando ele para ele vir, porque eu estava com uma crise horrorosa de ansiedade.
Uma coisa que eu não desejo pra ninguém. É uma sensação de pré-morte. Sei lá. Porque assim, eu tenho asma. E eu comecei a ver notícias de tudo que estava vindo de coronavírus. E quando eu tive isso, ainda não estava no auge como está hoje. E eu comecei a ver e absorver conteúdo. Meu freelance estava justamente falando sobre... Eu tinha que escrever sobre coronavírus. Então vocês imaginam o quanto que eu já não li e absorvi de conteúdo sobre isso. Então não tem como eu fugir desse tipo de conteúdo se está no meu trabalho. Escrever sobre coronavírus. Então eu tive crise de ansiedade, que é horrível. Gente, e não vão falar... Peço, não fale que crise de ansiedade é falta de Deus. Simplesmente porque não é. Eu tive sexta, eu tive sábado. Começou porque eu tava com uma crise, tava com um apito no peito, tava respirando, tava com assovio. E aí eu falei, pronto, vou morrer. Ninguém sabe, ninguém viu. Sabe, assim, da asma foi com uma crise de ansiedade, eu já achava que eu tava doente, que eu ia morrer, meus filhos iam ficar órfãos. Assim. Então, para controlar isso mentalmente, foi um trabalho de algumas horas que o Rodrigo levou. Eu consegui dormir, acordei mais ou menos, mas ao longo do sábado eu tive picos de ansiedade que eu tentava controlar por causa das crianças. Me forçava. Ouvia minhas músicas que me acalmam, tentava me distrair, fiz uma bela de uma faxina para poder tirar o foco e foi melhorando, reduzi o consumo de café, foi melhorando. No domingo eu já estava mais tranquila e não tive mais, graças a Deus. Mas a última crise de ansiedade que eu tive foi há 14 anos. Foi há 14 anos, eu lembro exatamente, foi março, abril, foi exatamente abril de 2006. Por motivos alheios, assim, outros motivos, mas enfim. E foi horrível, gente, o que eu passei na sexta-feira santa, no sábado e domingo de Páscoa eu já estava mais tranquila. Ninguém imagina, quem me acompanha nas redes sociais não percebeu, mas nessa época eu dei uma sumida. Tinha dia que eu não postava, tinha dia que eu sumia, tinha dia que eu postava menos, mas tava brava ali. E eu conversei, me abri com as minhas amigas sobre isso, elas não sabiam que eu tive crise de ansiedade antes, e eu desabafei que eu tive na sexta-feira santa. No domingo de Páscoa, na segunda, com elas eu conversei. E eu descobri que todas elas um dia já tiveram. Quase todas elas já tiveram crise de ansiedade. E olha que eu já tenho amigos ali no meu grupo, a gente tem religiões diversas. Tem crença espírita, tem católica, temos evangélicos, tem de tudo. E teve crise de ansiedade. Então, ou seja, não é falta de Deus. Eu tô falando isso de religião, gente, porque eu fui ler outros assuntos sobre isso e sempre nos comentários tinha gente falando que isso é falta de Deus, que é falta de religião. E chega a ser cruel, porque a gente não sabe se é patológico, biológico, o que é. Bem, por que 14 anos depois, justamente nesse momento, porque eu tô trancada em casa, é muita preocupação, é ansiedade, é trabalho, enfim, eu tô me abrindo aqui com vocês, porque é uma coisa que eu tive. Quando eu conversei com as minhas amigas, eu também não imaginava que elas tivessem passado por isso, cada uma delas passou também por crises de ansiedade em momentos específicos e algumas ainda passam. Colegas de trabalho também, então a gente acaba pensando, por que não me abrir aqui com vocês? Quem sabe isso ajude. Tentei entrar em grupos online de ajuda, de psicólogos, e não me ajudaram em nada. O que me ajudou foi eu mesma, meu autocontrole. Tem gente que toma medicação, eu sou uma pessoa assim alheia, não quero medicação, não tem nada, tomei chá de erva doce. Eu tenho óleo essencial de laranja, passei para me acalmar, tomei banho morno, muita música. Foram 4 dias que eu fiquei sem fazer nada, não quis inclusive nem trabalhar. Falei até pro colega de trabalho, falei, olha só, estou com crise de ansiedade, não vou trabalhar, não vou conseguir, não quero abrir, porque se eu abrir eu vou ler mais coisas sobre coronavírus e eu não quero. Então eu esperei melhorar, estabilizar. Eu passei 5 dias sem produzir um material, porque eu precisei melhorar. Depois que eu melhorei, eu sentei, produzi muito. Li sobre o coronavírus e fui filtrando. Vai lá, vem cá, eu vejo algumas notícias que me dão até palpitação, taquicardia, mas eu vou levando. Procurem ajuda se vocês tiverem crise de ansiedade, seja de psicólogo que já te acompanha, um parente, um amigo, um marido, alguém que você possa contar e alguém que possa te trazer sempre pro centro, sabe? Te ajudar. O Rodrigo me ajudou com exercícios de respiração, massagem, palavras. Música me ajudou muito a relaxar, mas é aquela coisa, é pra mim. Tem gente que melhora com outras coisas. Comecei com a minha médica também.
E nesse dia que eu mandei mensagem, que foi sábado, que eu mandei mensagem pra minha médica, ela me respondeu, ela me ajudou também e tal. Mal sabia eu, fui descobrir essa semana que ela também estava com coronavírus naquele dia. Ela já estava naquele dia com Covid. Mas ela não falou pra mim. Enfim, eu fui saber essa semana que ela tava, quando eu mandei mensagem que eu tava com crise de ansiedade, inclusive. E ela me ajudou. Gente, palmas pra esses profissionais da saúde, palmas. Enfim, gente, eu quis abrir meu coração aqui e vamos aí pra mais um diário da quarentena. Na minha quarentena teve crise de ansiedade? Teve muita mãe virando professora em casa? Tem sim, tem mãe fazendo comidinha em casa bastante. E a casa nunca esteve tão impecável de limpa. Algumas atividades, talvez vocês possam ter interesse em fazer com os filhos de vocês. Essa foi uma atividade que a professora ensinou. É pegar um pratinho desses de isopor onde vem carne, frios, né? E aí você vai colocando escrito atrás, no verso, números. Aqui a gente está fazendo 0 a 5. Então 0, 1. Eu botei mesclado para ver se o Ivan tem uma forma menos lógica, né? Então 0, 1. 2, 3, 4, 5 e vai espetando palito de dente na quantidade correspondente ao número que está aqui. No caso, 1 em 1 palito, 4 palitos. E tomar cuidado aqui, né, porque espeta, mas aí fica assim na mesa e vai trabalhando a coordenação motora fina da criança, que vai pegando e vai colocando. Isso aqui é bem rapidinho de fazer, eu fiz junto com a professora enquanto ela passava na aula. Outra atividade que a gente ainda está em andamento, tá vendo aqui, ó? É papelão, caixa de papelão que veio nas compras que eu fiz. Olha aqui, tá higienizado, né? Porque eu sou louca, né? Passei lisoforme spray aqui nele, deixei secando no sol. Fiz o oval, triângulo, um tipo de triângulo, outro tipo de triângulo. Fiz um losango, semicírculo ou meia lua, né? Retângulo, quadrado e o círculo. E aí a atividade consiste em a gente formar coisinhas com essas formas, ou seja, por exemplo, um gatinho, e eu faço o rabinho com o losango. Vocês conseguem entender? Aqui, ó, o círculo vira a cabeça, os triângulos, as orelhas, o corpo do gatinho quadrado e o rabo com o losango. Ou a gente faz a casinha, né? Mais normalzinho, todo mundo faz a casinha. Né? A gente faz assim, a casinha, né? Posso fazer assim também. E a gente vai fazendo a casinha. Ou eu faço assim, eu
faço assim. A gente vai inovando aqui, então a brincadeira é brincar com as formas e ao mesmo tempo que apresenta formas para a criança. Losango, oval, semicírculo, meia lua, retângulo, quadrado, botei vários triângulos e um círculo, para a gente aprender as formas também. Isso aqui são atividades para crianças de 4 anos, tá? Outra atividade que eu estou fazendo aqui, está em andamento, é a nossa centopeia de números, que eu desenhei. Eu usei o fundo de uma xícara para fazer esses círculos aqui, mesmo círculos desse tamanho, tá vendo? E aí eu fiz números de 0 a 12, aqui assim, botei várias cores. Por quê? Eu quero usar esses cartõezinhos depois até para ensinar as horas para o Ivan, então eu fiz até o 12. Aqui a professora pediu para a gente trabalhar até o 5, então a criança vai fazendo por associação, né? Vai montando aqui a lagartinha, associando por números, tá vendo? Nossa lagartinha colorida, então aí depois a criança pega e cola. No caso, eu só vou pedir para transpor, porque depois eu quero usar esses números, deixa eu passar para lá. Eu quero usar esses números para ensinar as horas para o Ivan, tirando 0. Então, a gente vai brincar de fazer um reloginho. 10, tá vendo? E 6, 8, 9, olha aqui, gente. Que coisa mais fácilzinha de ensinar a criança a trabalhar números e horas. A gente pode botar o 0 aqui. E depois a gente pode usar uma caneta para fazer o ponteiro, tá vendo? Ó? A gente ensina um ponteiro grande e aí depois a gente faz uma outra coisinha com o pequeno, sei lá, o ponteiro grande e aqui o ponteiro pequeno, não sei, ainda vou pensar melhor. A gente pode trabalhar uma caneta grande e uma caneta pequena também para fazer isso. Ou usar uma outra coisinha, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não sei. A gente pode ver depois de trabalhar o ponteiro. Então primeiro eu quero ensinar o formato das horas para depois usar a questão de ponteiro grande, ponteiro pequeno. Posso usar tampa de caneta, posso usar uma caneta maior do que essa, uma caneta mais grossa para tentar fazer dos minutos e a caneta menor para fazer das horas. Não sei, a gente pode brincar ainda assim, mas a minha ideia inicial é primeiro entender o contexto das horas, de 12 a 1, tá vendo? Para ensinar a primeira hora do dia, né? Porque depois a gente vai fazer o 13 ao 24 para as crianças entenderem. Esse modelo de ficha também pode ser usado para outras atividades também, né? A gente pode fazer, aqui está um jogo da memória, fazer essas mesmas fichinhas duplicadas, né? E a gente faz um jogo da memória de número para a criança gravar. O que é 1, o que é 2, o que é 3, por exemplo. E a gente vai fazendo. Eu pintei aleatório as cores, mas no caso de dominó seria bom a gente fazer pares também, né? As cores semelhantes, por exemplo, o 12 e o 6, que são da mesma família, a gente poderia botar na mesma família para as crianças entenderem que é par. Podia fazer o par com uma cor só e ímpar com outra cor. Falando em par e ímpar, eu também estou trabalhando vogais com o Ivan, letras, né? Vou mostrar para vocês. Aqui, esse aqui são palitinhos de picolé. Uma atividade que eu já fiz com o Ivan, fica separado porque é uma atividade que ele gostou bastante de gravar números de 1 a 20, né? Embaralha os palitinhos e ele vai botando em ordem. Então a gente brinca de embaralhar e aí ele vai organizando os números de 1 a 20. E depois que está tudo organizadinho, a gente embaralha e eu peço para ele só os números pares, depois só os números ímpares. Ainda está aprendendo, é óbvio, só tem 4 anos, mas é uma forma de trabalhar números com as crianças pequenas, entendendo o número par e ímpar. Outra coisinha que temos aqui são as letras. Nesse potinho aqui eu separei as letrinhas, ó. Tem mais do que o alfabeto aqui, porque a gente também tem aprendido outras coisinhas. Por exemplo, para gravar a ordem das letras A, B, C, D, E, por exemplo, R, S, T. Deixa eu ver, aqui o T. Então, por exemplo, qual é a letra que está faltando aqui? Vocês conseguem ver? Aqui tem o R, aqui tem o T. Aí eu falo, qual é a letrinha que está faltando aqui? Então ele na cabecinha dele ele já vai montando e vai se estruturando para entender. Procura o S, monta o S, por exemplo. Outra coisa que a gente brinca com essas letrinhas, além de botar a ordem do alfabeto e entender as ordens de antes e depois, são as vogais. Então a gente separa aqui as vogais, ó. Aí, ó, tem outro O aqui.
E aí a gente vai brincando de aprender as vogais. Eu vou separando com ele e a gente vai falando, né? Vai recitando aí. Ó, a gente vai lembrando das palavrinhas que começam com A, com I, O, U. E o que a gente gosta muito de fazer, o Ivan adora, é escrever o nome das pessoas com esses palitinhos. Então por isso que tem letras repetidas como O. Né? Aqui ele vai escrevendo o nome do pai, por exemplo. Rô. Aqui tem o D. O outro é. I. Eu fiz dois tipos de I. O I bastão e o I com tracejado, porque ele aprendeu a escrever o nome dele com esse tracejado, mas a professora pede sem tracejado, enfim. Então a gente vai aprendendo a escrever nomes aqui, ó. Rodrigo. Cadê o G? E a brincadeira consiste em fazer isso com a criança, isso que eu estou mostrando para vocês, procurar a letrinha e escrever. Então é isso aqui que ele adora, escrever o nome das pessoas com os palitinhos. Coisinha simples, gente, mas que vai memorizando e ajudando a criança também. Então essas são algumas atividades que eu tenho feito com ele em casa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Abri meu coração para vocês sobre tudo isso que a gente está vivendo de pandemia. E eu tenho ocupado minha cabeça ao máximo, ao máximo, ao máximo, em tudo, para não ficar preocupada. Eu sou uma pessoa que sou sempre elétrica, catando coisa para fazer. Minha casa está impecável de limpa, gente. Aí os vídeos da rotina semanal, tô alimentando, toda semana tá entrando uma partezinha. Espero que vocês estejam gostando. Mas hoje eu abri meu coração em relação à minha crise de ansiedade e estou dividindo com vocês aí o que nós temos feito aqui em casa para as atividades do Ivan. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se gostaram, deixa o joinha de vocês, eu volto aqui no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau!